Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato e é claro, sejam bem-vindos. Bem pessoal, hoje completam 6 meses daquela ofensiva ucraniana iniciada em 6 de agosto de 2024 que ocupou parte das terras russas lá na região de Kursk. Naquela ocasião, as tropas russas foram pegas de surpresa e elas estavam totalmente despreparadas para enfrentar um ataque daquelas proporções lá em cima, lá na região de Kursk. Diversos dados confirmam que militares de alguns países da OTAN, disfarçados de mercenários, participaram daquela operação. De lá para cá, os russos vêm retomando aos poucos o território ocupado pelas tropas do Zelensky, que tentam manter essas posições a todo custo, acreditando que essas terras ocupadas em Kursk poderão ser usadas como uma espécie de moeda de troca em futuras negociações de paz entre russos e ucranianos. Nesse período aí de 6 meses, algumas vezes os ucranianos tentaram novas ofensivas lá naquela região e em todas elas eles foram derrotados, sofrendo grandes perdas de equipamentos e de pessoal. Mas o Zelensky e a sua turma são insistentes e acreditam que podem tomar mais terras lá em Kursk e por isso hoje, dia 6 de fevereiro de 2025, logo pela manhã, começaram a chegar informações de que as tropas do Zelensky mais uma vez estavam realizando uma tentativa de ofensiva lá em cima, lá na região de Kursk. As informações que nós temos são de que nessa nova ofensiva de hoje, os ucranianos empregaram mais de 350 militares, com algumas mídias aí falando em torno de 400 militares. E utilizaram também mais de 50 veículos, incluindo tanques e também veículos preparados para remoção de minas. Durante a manhã, tivemos poucas informações dadas pelas mídias ucranianas, mas as mídias russas informaram que as forças envolvidas na ofensiva estavam sofrendo grandes perdas, como era de se esperar. Inclusive, temos algumas imagens da atuação das equipes russas de operadores de drones de ataque. Nessas imagens, a gente pode ver diversos veículos ucranianos sendo atingidos por esses drones. E se você, meu amigo, gosta do nosso trabalho, se você aprecia e quer apoiar o nosso trabalho, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça aí, meu parceiro, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações. Isso tudo é importante. Isso aí estimula o algoritmo aqui da plataforma e ele mostra o nosso trabalho para mais pessoas. E isso traz mais inscritos. E a gente precisa. Por volta das 8 horas, logo hoje pela manhã, por volta das 8 horas, horário local, tivemos informações de que batalhas ferozes estavam acontecendo perto do povoado de Ulanka e que as forças ucranianas estavam tentando se mover em direção a Russkaya Konopega. Naquela ocasião, de manhãzinha, as tropas ucranianas estavam atacando a sudeste de Sucha, contornando Tcherkasskaya Konopelka. Se acredita que o objetivo dessa ofensiva era tentar retomar a vila de Tcherkasskaya Konopelka, que foi retomada pelos russos há poucos dias. E em seguida, a intenção deles era chegar até a retaguarda das tropas russas que lutam na área de Guevo. Ao mesmo tempo, esse movimento ucraniano tem por objetivo tentar
proteger as suas rotas de suprimentos que chegam a partir de Sumi. Uma mídia russa informou que o grupo de ataque ucraniano foi detectado pela manhãzinha, por volta aí antes das 7 horas da manhã, no horário local, com o grupo começando a ofensiva a partir de Makhnivka, contornando Cherkasskaya Konopelka pelo flanco e se movendo em direção a Ulanuk, enquanto que um outro grupo blindado se moveu em direção a Ruskaya Konopelka. Nas proximidades de Ulanuk, os ucranianos foram parados pelas tropas russas, pelos operadores de drones e pela artilharia. Nesse local aconteceram ferozes combates e as forças do Zelensky perderam vários veículos blindados. Até esse momento, nossos dados vêm quase que exclusivamente de fontes russas, pois as mídias ucranianas não estão se entendendo em relação aos dados de perdas e ganhos das forças ucranianas. Aliás, não tem ganhos, né? Até onde a gente sabe, estão tendo perdas. Então, as informações fornecidas por mídias ucranianas, a nosso ver, não estão sendo confiáveis. O Ministério da Defesa da Rússia informou que os ucranianos lançaram 8 ondas de ataques em mais uma tentativa de ganhar terreno lá na região de Kursk, mas foram derrotados. As ações ucranianas foram em direção a Cherkasskaya Konopelka e Ulanuk. Isso aí de acordo com as informações do governo russo. Segundo o comunicado deles, dos russos, os ucranianos estavam equipados com até 2 batalhões mecanizados, equipados com veículos de combate de infantaria e veículos blindados de combate, apoiados por tanques e por veículos de remoção de minas. O governo russo termina seu comunicado dizendo que nessa ofensiva os ucranianos perderam mais de 200 militares. Perderam também 8 tanques, 5 veículos de combate de infantaria, 1 veículo blindado de transporte de pessoal, 30 veículos blindados de combate e mais 3 veículos de limpeza de obstáculos. Acredito que esses veículos de limpeza de obstáculos possam ser veículos de remoção de minas. Nesse momento, as forças russas estão atuando na limpeza da área da região onde houve essa tentativa de ofensiva à procura de grupos dispersos de ucranianos. São as informações que nós temos. E, meus amigos, para a gente concluir esse nosso trabalho, o ministro da Defesa da França comunicou hoje, dia 6 de fevereiro de 2025, ele confirmou em uma de suas mídias sociais que os primeiros caças franceses Mirage 2000, que foram prometidos aos ucranianos pelo presidente francês Emmanuel Macron, lá no passado, o ministro da Defesa da França disse que eles já foram entregues, já estão lá na Ucrânia. Alguns relatos indicam que a Força Aérea Ucraniana pode receber em vários lotes até 20 desses caças. Pelo menos uma mídia no X, informou que essa primeira remessa é composta por 3 aeronaves e que mais remessas estão prestes a serem entregues. Lembrando que enquanto operou na Força Aérea Francesa, essa versão aí do Mirage, que está sendo entregue aos ucranianos, era otimizada para operações de superioridade aérea. Em um dado momento, os franceses disseram que iriam reconfigurar essa aeronave para operações de ataque. Nós não sabemos em que pé está essa reconfiguração, se ela realmente aconteceu. São dados normalmente sigilosos, não são divulgados oficialmente. Mas o que a gente sabe é que essas aeronaves eram otimizadas para operações
de superioridade aérea e elas não chegam nem perto das capacidades dos caças russos Su-35 e Su-30. Então, certamente elas não serão empregadas para superioridade aérea. Não tem como, isso aí está totalmente descartado. Elas terão que ser empregadas em missões de ataque ou, como disseram que iriam empregar os F-16. Disseram que eles seriam empregados no combate aos mísseis de cruzeiro que os russos lançavam contra algumas áreas lá da Ucrânia. E a gente lembra que os F-16 eram meio assim uma bala de prata e eles, no momento, eles estão sumidos. A gente não vê falar dos F-16. Acredito que, olha só, é minha opinião, eu acredito que o mesmo acontecerá com esses caças Mirage 2000-5, que são aeronaves com um nível tecnológico bem parecido com os F-16 que a Ucrânia recebeu. Portanto, são aeronaves com pouca capacidade de operar contra a defesa aérea, contra as aeronaves, contra os caças da Federação Russa. A gente aguarda mais detalhes e assim que surgir a gente passa essas informações para vocês. E a gente está parando por aqui. Obrigado, meus amigos, pela ótima companhia, obrigado pelo seu apoio e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!